Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Salvando Vidas e hoje nós vamos falar sobre o tema Não evite os problemas, resolva-os. Não ficar evitando resolver os problemas, ou a famosa procrastinação, ou a mais famosa ainda, irresponsabilidade. Mas vamos esmiuçar as coisas. Evitar problemas. Cara, eu não conheço na vida problema que se a gente ficar evitando, melhora. Geralmente todo problema que a gente não resolve acaba aumentando. Por exemplo, os juros das contas que só aumentam, a louça que a gente não lava, que depois a comida fica grudada e dá mais dificuldade para limpar. E os pensamentos? Vamos citar aqui, por exemplo, o ciúme, né? Que não acontece com ninguém, ninguém tem esse problema, né? O ciúme. Quando a gente não resolve com a pessoa aquilo que está incomodando a tendência é que isso só aumente, a gente começa a pensar cada vez mais coisas, e de repente aquele pensamento vira um pesadelo, coisa que às vezes a gente podia resolver de uma forma simples e rápida, conversando com a outra pessoa. E é necessário que a gente observe também, né? Às vezes muitas pessoas podem falar, Juliano, mas às vezes a gente precisa resolver uma coisa com a pessoa e a pessoa está nervosa, e aí não adianta resolver naquele momento. Sim, correto. Não adianta resolver as coisas de cabeça quente que não vai funcionar. Às vezes vai só piorar a situação. Mas percebam que existe uma diferença muito grande entre evitar resolver ou aguardar o melhor momento. São coisas bem diferentes. Então é interessante que se aguarde o melhor momento, mas não evitando de resolver. Se eu só deixar para depois, esperar a poeira baixar e não resolver, o problema vai continuar lá. Pode não aparecer nesse momento, mas depois ele vai voltar e vai incomodar. Então é necessário que a gente resolva, porque senão os problemas vão só crescer. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e aí ela estava falando de um problema com o marido e tudo mais, parará. E aí a gente junto conseguiu encontrar umas possibilidades para resolver o negócio, né? E aí ela falou, tá bom, então eu vou esperar quando o problema acontecer de novo e aí eu vou conversar com ele. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não vai esperar acontecer de novo para resolver o problema. Resolve antes do problema acontecer. Porque senão a consequência disso depois pode ser pior. A briga pode ser pior. Tudo pode ser pior. E aí aquela conversa que você não teve antes para resolver pode colocar tudo por água abaixo, né? Então resolvam as coisas antes do problema acontecer. E aí vamos falar um pouquinho sobre a procrastinação. Para quem não sabe, a procrastinação é a mesma coisa que deixar para depois, né? Aquela pessoa que vai deixando e acaba não resolvendo as coisas, ou acaba resolvendo ali no limite, né? Trazendo junto alguns outros problemas. E aí, às vezes, eu falo com as pessoas sobre procrastinação e é muito engraçado que a pessoa chega a saltar da cadeira. É isso aí que eu tenho, né? Parece que acha bonito, parece que a pessoa fica feliz, como se fosse uma coisa muito boa. E muito pelo contrário, é uma coisa que acaba atrapalhando a vida das pessoas. E eu sou um cara que tem um pouco de propriedade para falar sobre a procrastinação, né? Porque eu era muito procrastinador. E sabe quando que eu parei de procrastinar? Quando eu percebi que eu estava perdendo dinheiro. Porque às vezes a pessoa ligava para agendar um atendimento e aí eu marcava só para outra semana, né? Para não me apertar, para planejar com tranquilidade e tudo mais. E aí eu comecei a perceber que, por exemplo, se eu fosse cobrar R$ 150 numa consulta, né? Se eu marcasse só na semana que vem, né? Beleza, eu ia ganhar lá os R$ 150. Mas, se eu fizesse uma forcinha para já marcar para a semana que tava,
né? A menos quando não desce. Mas se eu fizesse um esforcinho para marcar naquela semana, em vez de eu ganhar R$ 150 na semana que vem eu ia ter ganhado R$ 300. Então, a partir do momento que eu comecei a me esforçar um pouco mais, eu comecei a ver os resultados, né? Porque diminuía a pressão, ganhava mais dinheiro, ficava mais tranquilo. Então a gente tem que ficar esperto, porque às vezes quando a gente acha que está ganhando tempo, a gente está perdendo. E aí eu comecei a perceber que isso se aplicava a tudo na vida. Quanto mais coisa eu ia deixando para depois, mais oportunidades eu perdia. E às vezes eu perdia a oportunidade, por quê? Porque eu tinha que estar fazendo aquilo que já era para ter feito e não fiz. E aí eu gostaria que você percebesse que tudo que eu falei nesse vídeo anteriormente se tratava de responsabilidade. Eu sei que pode doer, mas eu não estou aqui para fazer carinho. Eu estou aqui para falar a verdade. Se você ficar evitando de resolver os problemas, você está sendo irresponsável, porque o problema ele só cresce. Se você procrastina, você está sendo irresponsável. E por um lado, fique tranquilo, porque se você está sendo irresponsável é porque alguém está permitindo que você seja responsável. Porque quem tem as suas necessidades e seus objetivos definidos, não tem tempo para isso. Só que o problema de ficar sendo irresponsável é porque você vai se tornando um merda. E o pior é que se você assistiu esse vídeo, você se fudeu. Porque antes, quando você não sabia, você poderia até não ter culpa. Mas agora que você sabe, a escolha é sua. Tem muito adolescente e às vezes até criança que ficam bravos porque os pais brigam com eles, né? Mas eles não fazem nem o que os pais pedem. Porque eu duvido que quando você faz, o seu pai briga com você ou o chefe briga com você. Não vai brigar, porque o negócio está feito. E se você continuar procrastinando agora sabendo disso, é você que vai estar alimentando o merdinha dentro de você. Você não luta por liberdade? Então segura essa. A partir de agora eu dou para você a liberdade de escolher se você vai ser o merdinha ou se você vai lutar para sofrer menos na vida. Olha que lindo. Então, meu amiguinho, comece a resolver os seus problemas. E aí você vai ver que a vida vai se tornar muito menos estressante. Sua vida flui quando você começa a fazer isso. Então a decisão daqui para frente é sua, tá? Aprende uma coisa: mudar dói, mas deixar a coisa do jeito que tá, dói do mesmo jeito e por muito mais tempo. Certo? BF.